Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de sexta-feira, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus que banha o nosso coração neste momento. Estamos aqui hoje reunidos para mais um encontro do Evangelho diário, estes breves minutinhos que a nossa alma está aqui com o mesmo princípio. Todos estamos aqui na posição de aprendizes, de almas que estão dispostas a acolher os ensinos de Jesus e os doces esclarecimentos do Evangelho. Meus irmãos, todos nós somos aprendizes. Mestre é apenas Jesus, meus irmãos. E que esse Mestre Nazareno Jesus possa sempre nos guiar a cada passo em nossa vida. Que possamos, meus irmãos, manter um pouco a paciência diante das dificuldades. Manter a força e a fé diante dos imprevistos, que possamos saber silenciar antes de dizer uma palavra que seria amarga no coração do outro. Que possamos, meus irmãos, saber ouvir com os ouvidos divinos, que não distorcem e não manipulam o que o outro está querendo realmente nos dizer. E o que não for proveitoso, deixemos ir, como pétalas ao vento. O que ouvirmos hoje for proveitoso, guardemos no coração. O que não for, deixemos ir, como pétalas ao vento. A todos os irmãos que passam por dias angustiantes, que Deus conceda força para cada coração. E a todos os irmãos que se reúnem aqui conosco neste momento, nosso eterno agradecimento. Meus irmãos, nós acompanhamos cada comentário, cada palavra de carinho, e o nosso coração se enche, meus irmãos, de alegria por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos adentrando no 9º capítulo, capítulo 9, da segunda parte da nossa querida obra Há 2000 anos, meus irmãos. Vejamos que nós temos mais 2 encontros e depois já encerramos e começamos 50 anos depois. Na segunda-feira a gente já começa essa nova obra, meus irmãos. Olha, meus amados irmãos, hoje nós convidamos a todos para que possamos abrir o nosso coração para mergulhar nesse capítulo 9. Hoje mesmo a gente começa o capítulo 9 e também já vamos encerrar ele, meus irmãos. Olha, meus amados irmãos, amanhã, lembremos que às 7h30 da noite nós convidamos a todos, meus irmãos, para estarem aqui conosco ao vivo. Vamos, meus irmãos, fazer esse encontro como uma grande família, para juntos ouvirmos as palavras do querido Jorge Elahá sobre a obra Há 2000 anos. Teremos a honra, a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga vai ter a honra de receber o querido Jorge Elahá para falar para a gente um pouquinho sobre a obra Há 2000 anos. E também nós deixamos aqui o nosso convite para no domingo, às 7h30 da manhã, também estarmos aqui ao vivo para a gente fazer um encerramento juntos, como uma grande família desta obra. Lembrando que no domingo eu também vou deixar o chat aberto para a gente poder trocando ali palavras, meus irmãos, para a gente poder interagindo durante o nosso encontro. Bom, meus amados irmãos, vamos então começar o capítulo 9. Lembremos que ontem a gente finalizou contando aqui que Públio irá se mudar
de palácio, ele não vai lá morar mais aonde ele está. Ele se mudará para Pompeia, meus irmãos. Um lugar que naquela época era um pouco mais tranquilo, porque Públio ele já estava ali na velhice do corpo físico. Então ele decide mudar-se para Pompeia junto com Ana e junto com Flávia. Lembremos que Flávia e Públio eles perderam a visão do corpo físico. Então Ana era quem cuidava muito deles. E meus irmãos, anos e anos se passaram com eles ali em Pompeia. E sempre assim à noite, depois do jantar, eles se reuniam ali no terraço, junto do céu, aquele céu maravilhoso, aquela brisa tranquila, e juntos eles partilhavam ali os ensinos de Jesus. Ana sempre com eles, falando do Mestre Nazareno. E Públio ali sempre com teu coração tocado, ouvindo sobre Jesus. E pensar que Públio não podia nem ouvir o nome de Jesus. Eu fico me lembrando, meus irmãos, que quando a gente começou a obra, que Públio estava lá, no jantar na casa de Pilatos, que Públio estava ali junto dos outros grandes romanos. Públio não gostava muito de ouvir de Jesus, não. Inclusive, naquela época, Públio nem admitiu que Jesus ajudou ele, curando Flávia. Públio negou a Jesus de diversas formas. Diversas formas. Mas nada como os anos das experiências da vida. Nada como os ocorridos dolorosos da vida para modificar um coração para Jesus. Para tocar um coração para compreender o amor de Deus. Aquele que negou tanto a Jesus de diversas formas, negou a bondade de Jesus, o amor do Cristo. Aquele que não aceitou o convite de Jesus, não aceitou, da mudança de vida, sendo que Jesus esteve de frente para Públio e fez aquele minuto glorioso da mudança de vida, o convite. E Públio não aceitou, não aceitou. E agora vejamos, décadas se passaram e agora Públio aceitou a Jesus. Aceitou, falava do Cristo, meditava nos ensinos de Jesus, estava completamente transformado. E meus irmãos, isso nos traz um grande ensinamento para a nossa vida. Quantas vezes nós temos aquela pessoa que tanto amamos, mas que desviou o teu caminho aqui na terra. Desviou o teu caminho para a senda do mal. Quantos irmãos que nós amamos tanto, temos tanto carinho, às vezes um familiar, um filho, às vezes um amigo que a gente tem tanto carinho, mas percebemos que se desvirtuou aqui na vida, desviou do caminho do bem, muitas vezes afastou-se da família, muitas vezes entregou-se aos vícios, fazendo escolhas impensadas e tão prejudiciais para a tua jornada. Começou com ideias e pensamentos tão maléficos, tão danosos. Eu fico pensando, quando a gente lembra-se desses irmãos, nosso coração dói. Nosso coração dói porque pensamos, Deus, conduz esse irmão para o caminho do bem. Jesus, toca o coração desse irmão para enxergar um caminho melhor, toca o caminho desse irmão para ele, toca o coração desse irmão para mudança no bem.
Quantas vezes oramos ao nosso amado Pai pedindo para que possa ao menos por instantes tocar os olhos desse irmão para ele enxergar o que ele está fazendo da vida dele, as escolhas que ele anda fazendo, como é prejudicial para a jornada eterna dele como espírito. Isso dói o nosso coração e a gente está sempre em prece por eles. Mas ao mesmo tempo o nosso coração sente aquela dor de pensar por que esse irmão não muda, por que ele não se transforma, por que ele não deixa essas coisas ruins e vem para o caminho do bem. Quantas vezes já não nos questionamos isso? Já não nos questionamos. E eu penso, meus irmãos, que nessa situação a gente precisa se lembrar de Públio. Porque quem diria que Públio aceitaria Jesus? Quem diria que Públio, tão imerso nas sombras, aceitaria um dia a luz do Cristo? Muitos naquela época poderiam olhar para Públio e dizer, esse aí nunca vai aceitar Jesus. Esse aí nunca vai mudar, nunca vai aceitar o caminho do bem. Olha as coisas que ele faz. Tão maldoso, tão prejudicial para a própria família, tão egoísta, tão orgulhoso. Esse aí não vai mudar, não. Quantos naquela época poderiam ter pensado isso? Isso aqui é uma interpretação pessoal minha, meus irmãos. Quantos que conviviam com ele poderiam ter pensado isso? Quando que Ana iria pensar que um dia Públio iria ouvi-la falando de Jesus? Quando que Ana ia pensar isso? Porque ela conviveu com egoísmo e orgulho de Públio, assim, bem perto. Ela viu as maldades dele. E agora ela viu um coração transformado. Nada como o tempo. O tempo e as experiências da vida são capazes de lapidar o nosso coração. São capazes de transformar o nosso coração em um diamante divino. O tempo, as experiências e as dores da vida fazem com que o nosso coração, aquela pedra bruta, seja lapidado pelas mãos de Deus e se transforme em uma pedra preciosa. Por isso eu digo para todos nós, quando estamos diante desses irmãos, jamais pensemos que eles não mudarão, que eles não irão se transformar, que eles não mudarão o caminho. Jamais pensemos isso, pois todos mudamos, todos nos transformamos. A hora da mudança e da renovação chega para todos nós. Chegou para a gente, não chegou? Olhemos para o nosso passado, nessa existência mesmo. Vamos pensar nessa existência, não vamos nem voltar numa existência anterior, que talvez nosso coração vai até doer de saber. Nem vamos voltar numa existência anterior. Pensemos nessa própria existência. 10, 20, 30, 40 anos atrás. Olha o que a gente fazia. As coisas que fazíamos na terra. Como éramos, enrijecidos de coração, olhos fechados para o caminho do bem, ideias tão egoístas. E olha como estamos hoje, aqui partilhando o pão do Evangelho, não é mesmo? Como uma grande família. Hoje estamos aqui, talvez há 10, 20, 30 anos atrás, o que a gente estaria fazendo nesse momento? Quais ideias estariam na nossa cabeça? E hoje estamos aqui partilhando o pão do Evangelho. Ou seja, nos reformamos, mudamos, tivemos tanta força de vontade para sermos um pouco melhores. Isso também acontecerá com todos os nossos irmãos. Não desanimemos frente àqueles que não aceitam a Jesus. Não desanimemos frente àqueles que não aceitam os deveres divinos que têm que cumprir aqui nessa existência.
Não ignoremos e não nos afastemos daqueles, meus irmãos, que não caminham no bem como nós desejaríamos. Mas tenhamos paciência. Vamos nos manter perto desses irmãos, sendo nós, talvez, a gota de luz divina para inspirar um dia a mudança desse irmão. Um dia chega a mudança e essa mudança chegou para Públio. Tanto é que Públio, retornando aqui para a história, Públio nessas meditações que eles faziam, reflexões diárias, essas conversas sobre Jesus, no cair da noite, Públio vai dizer que ele pensava que essa existência que ele teve foi uma existência perdida. Porque ele agravou ainda mais as dívidas dele. Que o que ele estava sofrendo hoje era reflexo do que aconteceu antes, do que ele fez de tão mal. E Públio realmente não estava errado nessas ponderações dele, porque temos até uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tormentos voluntários. Passagem que nos diz que muitas vezes os tormentos que estamos sofrendo atualmente, as dificuldades, são obras dessa mesma existência. Que às vezes a gente está passando uma dificuldade e pensa assim, deve ter sido algo lá de uma existência anterior, lá da época que eu vivi na época de Jesus. A gente começa a pensar isso. Deve ter sido séculos atrás, em outra existência eu devo ter feito muito mal e agora está acontecendo isso comigo. Olha, meus irmãos, fato é que muitas provas, expiações vêm realmente como dívidas de vidas anteriores, de existências anteriores. Mas muita coisa, muito tormento que a gente passa, às vezes é da própria existência, não é nem de uma existência anterior. Da própria existência. O nosso egoísmo e o nosso orgulho resulta em muitos tormentos para o nosso coração na mesma existência. E às vezes a gente pensa, nossa, por que eu estou passando por isso? E essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a olhar para as nossas atitudes e refletirmos, eu digo que como Públio refletiu, olha o que eu plantei nessa existência e agora eu estou colhendo. Olha, meus amados irmãos, Públio, ele vai começar a fazer essas reflexões tão profundas sobre a vida, sobre o momento que ele teve com Jesus e ele não aproveitou esse momento. Ele vai entrar naquela etapa que eu acho que todos nós passamos, que é a etapa de quando desperta o coração para Jesus, verdadeiramente também começa a refletir em tudo que já fez. Em tudo que já fez. E muitas vezes refletindo sobre um passado tão difícil que a gente teve, assim, das nossas atitudes ruins, desanimamos. Mas é importante mantermos o ânimo, em verdade, para fazer diferente daqui para frente. Porque essa era a ideia de Públio. Ele estava pensando tudo que ele fez, mas agora o que podia ser feito diferente. E esse capítulo 9 ele vai encerrar tocando o nosso coração para pensarmos que todos mudam um dia, todos se renovam. Quem diria que um dia Públio iria abrir o coração para Jesus? Todos um dia irão abrir também o coração para o caminho do bem. Para Deus nosso Pai. A nós cabe o papel humilde e simples de continuar cumprindo os nossos deveres no caminho do bem. Sem exigir e sem cobrar desses irmãos algo que eles ainda não podem doar do coração deles. Bom, meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar aqui o capítulo 9, frisando que esse capítulo 9 ele traz muitas reflexões de Públio sobre a mudança de vida dele, o que ele plantou no passado e que ele está colhendo agora, e que realmente ele agravou as dívidas dele, da alma, do espírito, pelo egoísmo e pelo orgulho dele. Então esse capítulo é dedicado a essas reflexões. Amanhã a gente começa o capítulo 10.
caminhando para a parte final. E eu tenho algo importante para a gente, porque amanhã Plínio retornará para a história, o marido de Flávia. Plínio vai retornar para a história, a gente vai saber aonde ele esteve, o que aconteceu e agora como ele está, o coração dele. Plínio que também desvirtuou-se nos caminhos da vida, conviveu em tantas sombras, agora como ele está. E também veremos, meus irmãos, no sábado e no domingo, como serão os minutos finais de Públio aqui na Terra. Eu convido para a gente estarmos juntos aqui, com o nosso coração em Jesus. Agradecemos a todos que partilharam desse momento conosco, meus irmãos. Nos encontramos aqui amanhã, no sábado, com a bênção e a permissão de Deus. E nos lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja, meus irmãos.